Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez ao vivo para dar continuidade no nosso estudo das igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos estar vendo a nossa terceira igreja, o quarto estudo hoje. O primeiro foi aquele resumo geral. O nosso segundo estudo foi sobre a primeira igreja, que é a de Éfeso. O terceiro estudo foi sobre a igreja de Esmirna e hoje nós vamos estar vendo sobre a igreja de Pérgamo, que é o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. A gente vai estar vendo esse texto, vai estar estudando sobre essa igreja, que é o que a gente tem hoje, que é a terceira igreja, a terceira carta para as igrejas. Então, o que é que diz? Vamos ver aqui o que é que diz a Bíblia. Virar para cá que fica melhor de eu ver o texto. O que é que diz o texto bíblico sobre a igreja de Pérgamo? O texto bíblico diz o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticaram prostituição. Outros também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a minha espada, da minha boca. Quem tens ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e um novo nome sobre esta pedrinha, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, meus irmãos, esse é a apresentação que nós temos, que Cristo faz para a igreja de Pérgamo, a carta da igreja de Pérgamo. E a gente vai estar estudando essa carta hoje, vai estar vendo algumas coisas sobre a carta de Pérgamo, sobre a igreja de Pérgamo. Como todas as cartas, a primeira coisa que nós temos que nos fixar, que é bem interessante, é a forma como Jesus se apresenta. Logo no versículo 12, ele vem e se apresenta como: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então, novamente nós vamos ver Cristo se apresentando como alguma característica dele. E ele está falando aqui que ele possui uma espada afiada de dois gumes. Mas antes de começarmos, mais na frente eu explico. E ele fala dessa espada afiada de dois gumes. E ele vem com uma informação interessante. Primeiro, ele começa com alguns elogios à igreja. E que elogios são esses? Ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí nós temos duas coisas interessantes. Uma, essa descrição que Cristo faz, que a igreja de Pérgamo estava onde era o trono de Satanás. E qual era o elogio de Cristo a ele? Que apesar de estar onde o trono de Satanás existia, a igreja nem tinha abandonado a fé e nem não tinha negado a Cristo, tinha se tornado fiel, apesar de ser o trono de Satanás onde eles habitam. Aí você vem e pergunta: por que Cristo diz que em Pérgamo habitava o trono de Satanás? E há um motivo lógico, histórico para isso. Primeiro, não é uma expressão literal do trono de Satanás. Não existia um templo a Satanás ou nada parecido com isso. Mas Pérgamo era a capital da romana na Ásia.
E Pérgamo era conhecida por causa dos seus inúmeros templos. Pérgamo possuía inúmeros templos. Entre eles, o templo de Zeus, que existe alguns restos dele até hoje. E também era muito conhecido por causa da sua adoração ao imperador. Era a cidade com um maior nível de adoração ao imperador. Ela era uma cidade onde essa adoração ao imperador romano era muito forte. Então, quando Jesus manifesta de que a igreja de Pérgamo era conhecida como a cidade que possuía o trono de Satanás, nós vamos ter essa compreensão de por que Cristo diz isso. Porque era uma cidade onde a adoração a outros deuses e principalmente o imperador era muito grande. Era muito grande. Então nós vamos encontrar em Pérgamo uma cidade que era politicamente poderosa. Ela era a capital da Ásia Menor, mas principalmente ela era conhecida na Ásia, em toda a Ásia, por dois aspectos: seus inúmeros templos, o enorme templo de Zeus que ela tinha e a constante e forte adoração ao imperador romano. Então, com isso, nós vamos ver por que Cristo fala do trono de Satanás, onde Satanás habitava, porque a idolatria era muito forte. A idolatria era tão forte que ela poderia ser considerado uma cidade onde existia o templo de Satanás, o trono de Satanás, onde o próprio inimigo habitava. E era uma cidade onde a perseguição era muito forte. Cristo deixa isso claro, que diz que a igreja, que é o elogio de Cristo à igreja de Pérgamo, é que a igreja conservou o seu nome e não negou a fé, mesmo no dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aí que está. Quem foi Antipas? Antipas foi um apóstolo. Ele era discípulo de João. E historicamente temos vários documentos históricos que nos mostram que Antipas morreu devido à perseguição de Nero. Ele foi uma dos mártires durante a perseguição do imperador Nero. Então, nós vamos ver que a igreja de Pérgamo era uma igreja que sofria muita perseguição, ao ponto de que seu bispo, seu líder, uma vez já tinha sido morto por causa da perseguição na época do imperador Nero. Então, nós vamos ver que a igreja tinha sofrido isso, ela tinha sofrido essa perseguição terrível, e mesmo assim, ela se manteve fiel. Ela não negou o nome de Cristo, ela não negou a fé em Cristo. A igreja permaneceu fiel, e isso é o elogio que Cristo traz à igreja de Pérgamo. Que é o quê? Que em meio à dificuldade, mesmo em habitar uma cidade onde a idolatria era muito forte, ela permaneceu fiel, ela não negou o seu nome, não negou a fé em Cristo. Mesmo tendo seu líder sofrido martírio, ou seja, era uma igreja que sofria perseguição da pior forma, levando ao martírio, ou seja, à morte. Houve casos em que membros da igreja de Pérgamo morreram por defender o evangelho, por não aceitar a adoração ao imperador. É bem importante lembrar, meus irmãos, que nessa época o Império Romano ele trabalhava da seguinte forma. Ele era um império proselitista, ou seja, ele não se preocupava em ter uma única religião. Ele absorvia os povos onde ia e absorvia a religião desses povos, então sempre acrescentava mais uma religião no império. Mas para criar uma espécie de unidade, um espírito de unidade no império, o império veio com a ideia da adoração ao imperador. O que era isso? Era a compreensão, a percepção que o império tinha e colocava sobre os povos conquistados de que o imperador era filho de Deus, que o imperador era abençoado pelo próprio Deus, que o imperador era um Deus. Isso é uma concepção que já existiu em outros impérios, como o Império Egípcio tinha isso, mas o Império Romano adota isso como uma forma de tentar vincular os povos, porque não importa a religião que você servisse, todos adorariam ao imperador. O imperador estava acima de todos, pois era o Deus na terra. E a igreja vai muito contra isso. A igreja do primeiro século vai muito contra isso. Ela tem que lutar muito contra isso, contra adorar o imperador como Deus.
Porque o império não se preocupava se você adorava Zeus, Afrodite ou o Deus dos judeus, não importa, desde que você adorasse o imperador, você reconhecesse o imperador como um Deus, como Senhor, e a igreja vai contra isso. Então Pérgamo sofre isso, principalmente porque Pérgamo está, a igreja na cidade de Pérgamo está na cidade onde o culto de adoração ao imperador é muito forte. Então, a perseguição vem por causa disso. A perseguição não é por causa que vai contra Zeus, outros deuses, não. A perseguição vem porque você não reconhece a divindade do imperador, porque isso era obrigatório. Qual é a outra religião que você praticasse? O império não se preocupava, desde que você se mantivesse fiel à religião de adoração ao imperador romano. E a igreja de Pérgamo vai contra isso, e por causa disso ela sofre muita perseguição. E é justamente isso que Cristo tem como elogio para a igreja de Pérgamo, que é que apesar da perseguição, ele conserva o nome de Cristo e não negam a fé. Mas Pérgamo não era perfeita, não foi uma igreja perfeita, não era uma igreja perfeita. Cristo tinha problemas contra Pérgamo. Apesar de toda a dedicação, de não abandonar a Cristo por causa da perseguição, Pérgamo tinha um problema. Ela tinha um problema doutrinário dentro dela. Qual era o problema? Dentro da igreja existiam duas linhas de doutrinas que eram distorcidas. Uma, que é o que nós vamos ler lá no versículo 14. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esse é o primeiro problema. Aí diz que era o problema de pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Aí vem a pergunta, quem era Balaão? Balaão ele é um personagem que aparece no Antigo Testamento em Números, capítulos 22 a 25. A gente não vai ler porque são capítulos grandes. Mas qual é a questão? Balaão era um profeta. Não um profeta de Deus, ele era um profeta de um dos deuses da região onde o povo de Israel estava passando naquela época. Existia um rei chamado Balaque, que estava morrendo de medo do povo de Israel. E ele chama Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Mas toda vez que Balaão tentava amaldiçoar o povo de Israel, Deus forçava Balaão a abençoar o povo. Por mais de uma vez acontece isso. Balaque paga Balaão, dá tributos, sacrifícios, mas na hora que Balaão abre a boca para amaldiçoar o povo, Deus se força sobre Balaão e faz Balaão abençoar o povo de Israel. E Balaque começa a ficar irado, com raiva de Balaão. Balaque, o rei Balaque, começa a ficar irado contra Balaão, querendo... Por que você não amaldiçoa esse povo? Só o abençoa. E Balaão diz, é porque o Deus deles não deixa. E Balaque chega e diz para Balaão, então como é que a gente faz? Aí Balaão tem uma ideia. Vamos enganar o povo. Eles fazem um grupo se aproximar do povo de Israel e enganam o povo de Israel para adorar, participar de festas que adoravam outros deuses, comer os sacrifícios a esses outros deuses e praticar a prostituição cultural. Que era o quê? Que era a prostituição em forma de adoração, que naquela época os deuses daquela região de Israel estavam passando, eles tinham muito isso. Nos seus cultos existia uma prostituta cultural, que era o quê? Que era a prostituição na forma de culto. Então Balaão ensina Balaque a enganar o povo para seguir as festas dos outros deuses. E com isso, porque o povo peca, era a ideia de Balaão, se você fizer o povo de Israel pecar, aí não é você que amaldiçoa o povo. É o próprio Deus deles que vai se irar contra eles, porque eles desobedeceram a ele. E o que é que os estudiosos dizem quando Cristo diz, que sustenta a doutrina de Balaão, que eram pessoas que participavam das festividades da cidade, das festividades dentro da cidade de Pérgamo,
as festividades aos outros deuses e pensavam, só porque eu não saí da igreja não tem problema. Não tem problema de eu participar de outras festividades, não tem problema de eu estar nas festas que eram aos outros deuses, participar dos cultos, porque as festividades daquela época eram os cultos aos deuses pagãos, desde que tivesse dentro de si a certeza de que o ídolo não significava nada. E aí é que tá, Deus está dizendo que estava errado. E ninguém da igreja estava repreendendo esse povo. Porque o problema não foi o povo só errar, foi o povo errar e ninguém ter tomado uma atitude de, tá errado, não faça isso, disciplinar aquelas pessoas. Então, nós vamos ter esse primeiro problema, que são as pessoas que achavam que não tinha problema de participar das festividades dos outros deuses, porque desde que eu compreenda que os ídolos não são nada, não tem problema, enquanto na verdade a festividade tinha um propósito exclusivamente de ser um culto para aqueles deuses. E o que acontece? E ele vai dizer que esses outros também tinham a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas só são mencionados aqui também, que são justamente que os nicolaítas seriam, a maioria dos estudiosos entram que são os discípulos de Nicolau de Antioquia, que era um louco, na minha humilde opinião, que pregava que os cristãos podiam praticar a libertinagem, que no corpo físico não importava mais, que se você pecasse no corpo físico não tinha problema, porque o espírito já estava salvo. O que é totalmente de encontro à doutrina bíblica, que a doutrina bíblia diz que o pecado a carne ainda é pecadora, mas a gente deve lutar contra ela e não simplesmente se esbanjar nela. E Nicolai pregava isso. Então, a igreja tinha dois problemas. Um, que na verdade são bem próximos, são doutrinas próximas. Um era Balaão, que se deixavam participar das festividades pagãs, dos cultos aos deuses pagãos, achando que não tinha nenhum problema, e outros que seguiam a doutrina de Nicolai, ou seja, os nicolaítas, que achavam que não tinha problema nenhum você se entregar à libertinagem, ao pecado, porque é o corpo e o corpo vai morrer e isso não influencia. Que o espírito está vivo e é o que importa. E que, na verdade, a gente vê claramente na Bíblia que há uma correlação. Você, apesar do corpo, da carne, como Paulo diz, a carne ainda ser fraca, você deve lutar contra ela e não simplesmente se entregar a ela. Então, Jesus está falando com a igreja de Pérgamo isso, você tem se mantido fiel apesar da perseguição, mas você tem dois problemas sérios dentro de você. Um são os que estão aceitando a mesma ideia que Balaão, de se entregar às festividades e aos cultos pagãos, e outros são os nicolaítas, que acham que se entregar à libertinagem, se entregar aos prazeres da carne, não há problema. E aí ele vem dizendo que o que a igreja tinha que fazer? Portanto, no versículo 2,16 diz, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que é justamente que a gente vai ver que a apresentação de Cristo tem tudo a ver com a igreja. Como é que Cristo se apresenta no início? Aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E ele diz, ou vocês se endireitam e se arrependem e consertam esses caminhos que estão errados, ou eu mesmo vou vir com a espada que sai da minha boca, essa espada afiada de dois gumes, e pelejarei contra esses pecadores. O que Cristo está dizendo? Ou vocês se endireitam, ou eu venho consertar a igreja. Nem que seja com a espada. E o sentido que a maioria do Novo Testamento, a gente vai encontrar quando se menciona a espada desta forma, é morte. Cristo está dizendo, ou haveria um conserto, ou Cristo estaria julgamento fatal sobre aqueles que permanecessem na igreja e permanecessem em pecado. Nós vamos ver até que aqui Cristo é bem sério com relação a essa igreja. Que o julgamento seria terrível para eles. E ele continua, só que depois dessa advertência há uma promessa. Há uma promessa. Que promessa é essa? Está lá no versículo 17.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre ele começa a promessa com isso, ó. Ouça, o Espírito está dizendo, quem tem ouvido, ouça. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Que ele dá duas coisas. Da mesma forma como tinham 12 problemas, Cristo promete duas coisas. O primeiro é o maná escondido. Primeiro, o que é o maná escondido? O maná, meus irmãos, nós vamos ver que a Bíblia nos explica que o maná espiritual, o maná escondido, é o próprio Cristo. João, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui também para a gente ler. Em João, capítulo 6. João capítulo 6, versículos de 31 a 35, ele vai nos explicar isso. Um minutinho que o computador deu uma... João 6 diz o seguinte: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Isso aqui é a referência lá a Êxodo, quando descia o maná para alimentar o povo no deserto, dando-lhes pães a comer do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos esse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então nós vamos ver o próprio Cristo declarando que ele era o próprio maná do céu. E não somente isso, no próprio capítulo de João, capítulo 6 de João, o versículo 48, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este pão é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então nós vamos ver em João 6 que Cristo explica, que esse maná que ele está falando lá em Apocalipse, o maná escondido, é o próprio Cristo, é o próprio sacrifício de Cristo. Qual é a vantagem do maná escondido? É que o maná saciaria eternamente e lhe daria a vida eterna. Então, Cristo está dizendo, você que estava participando dos banquetes de Balaão, dos banquetes dos ídolos, se você se arrepender, eu lhe darei o maná que desce do céu, o maná escondido, um maná que lhe garante vida eterna, um maná que lhe garanta a participação do banquete celestial. Então Cristo está aqui dizendo, aquele que se arrepende, aquele que não se entrega mais ao mundo, ele receberá de mim um banquete divino. Ele receberá o meu próprio corpo, o meu próprio sacrifício. Isso lhe saciará a fome e lhe dará a vida eterna. Então, Cristo está prometendo aqui a vida eterna. A segunda promessa que Cristo faz é o seguinte: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Não há uma interpretação muito clara, meus irmãos. Há uma divergência sobre essa pedrinha branca, porque é o único local que ela aparece. E Cristo não interpreta o que isso quer dizer. Há duas interpretações mais comuns. Uma é que os campeões nas competições esportivas muitas vezes ganhavam uma pedrinha branca que significava o direito da entrada à festividade dos campeões. Então muitos entendem que Jesus está dizendo que da mesma forma que ele será o próprio maná para essas pessoas que se arrependerem, aqueles que permanecerem fiéis, ele também ganhará essa pedrinha do vencedor. Outros acreditam que a pedrinha representa o próprio crente transformado, por isso que ela é branca, ela é purificado. Essas duas interpretações culminam na mesma coisa, que a pedrinha branca é um simbolismo da nossa participação na vida eterna. Sejam ela o próprio crente transformado, ou uma pedrinha que representa a vitória, a pedrinha branca ela simboliza isso.
nós podemos ter essa noção, que ela simboliza a participação do cristão no banquete celestial. Seja porque o cristão foi transformado ou porque era o ingresso pela vitória, a pedrinha branca é isso, é Cristo dizendo, ó, vocês ganharão um maná, e esse maná também vem junto com o maná o ingresso a um banquete celestial, uma vida eterna comigo. Então Cristo está prometendo a essas pessoas isso, ó, abandonem esses maus caminhos, vocês têm sido fiel, não têm negado o meu nome mesmo em meio à perseguição, mas vocês têm pecado. Tem pecado porque tem se dedicado à doutrina de Balaão e os nicolaítas, que dão mais margem aos prazeres da carne e ao que é espiritual. Se convertam dos seus maus caminhos e eu lhe garantirei a participação no reino, no banquete celestial. Eu acho que essa é a mensagem para a igreja hoje. Era a mensagem para a igreja de Pérgamo, é a mensagem para a igreja hoje. Você não deve só permanecer fiel em meio à tribulação. Você também deve permanecer fiel e não se entregar aos prazeres do mundo. O nosso princípio, aquilo que nós mais devemos guardar, deve ser a busca pela perfeição espiritual e não se entregar aos prazeres do mundo. E Cristo nos garante uma recompensa disso. E isso é a realidade hoje para a igreja também. Como igreja, nós não podemos deixar que dentro da igreja entrem doutrinas que se preocupem mais em se satisfazer carnalmente do que buscar uma vida espiritual de qualidade. Porque aquele que busca a vida espiritual de qualidade, ele vai ganhar os benefícios disso. Quais? De consumir o maná dos céus, ou seja, ganhar a vida eterna em Cristo, de poder participar do banquete celestial, de poder participar do reino. Ou seja, a igreja de Pérgamo nos ensina que não é só salvação. Após a salvação, você deve buscar uma santificação. A igreja de Pérgamo estava pecando nisso. Ela era crente, fiel ao nome, não se rendia diante da perseguição, mas não estava se santificando. Ao contrário, estava se entregando aos prazeres da carne. Da mesma forma, a igreja hoje ela não pode, de forma nenhuma, se entregar aos prazeres do mundo. Ela tem que buscar essa santificação, ela tem que se abster do que o mundo teoricamente tem de bom para nos dar. Porque pode parecer bom, mas é algo temporário, é algo que satisfaz só a carne e não garante o que Cristo está nos prometendo, que é uma vida espiritual eterna, que é participar do banquete eterno, que é ter acesso ao maná dos céus, que nos satisfaz totalmente, que nos satisfaz espiritualmente, que nos garante vida eterna. Então, o que é que nós devemos aprender com a igreja de Pérgamo? Aprender o que é bom nela. Ser fiel mesmo em meio à perseguição. Isso, sem dúvida, é um exemplo a ser seguido. Mas o que nós também devemos aprender com Pérgamo é não seguir o seu exemplo em não se afastar dos prazeres do mundo. Nós devemos buscar isso, nós não devemos nos entregar ao mundo. Nós devemos buscar esse ser afastado, porque é isso que significa eclesia, a igreja. É estar no mundo, mas não fazer parte do mundo. E isso Pérgamo estava se deixando errar. E nós não podemos. A igreja hoje ela tem que buscar ser diferente. Tem que buscar as grandezas espirituais e não simplesmente os prazeres carnais. Então que nós possamos aprender com Pérgamo não errando da mesma forma que ela. Que a igreja de Pérgamo, que o aviso que a igreja de Pérgamo recebe de se arrepender antes que Cristo venha com espada, também possa ser nosso aviso. Que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos e busquemos a santificação em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar fechando nossos olhos, vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Deus amado. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Te agradecemos pelas cartas, Pai, que servem como aviso, que servem como instruções a nós hoje. Que nós possamos verdadeiramente aprender com elas, Pai, aprendermos a nos colocar devidamente na Tua presença, Pai, a buscarmos o Teu reino acima de todas as coisas. Nos afastarmos das tentações desse mundo, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Deus nos abençoe, que nós possamos estar aprendendo essa lição com a igreja de Pérgamo. E na semana que vem nós estaremos trabalhando com a igreja de Tiatira. Para aqueles que não assistiram
A série está disponível no YouTube. Eu vi, parece que um dos vídeos teve um problema, eu não estou encontrando. Se não tiver, eu vou postá-lo de novo, que é a parte 2, mas não se preocupe, eu vou postá-lo novamente. Mas quem não estiver acompanhando do início, tem no YouTube os vídeos. Então que Deus os abençoe e até semana que vem com a igreja de Tiatira.